Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Eu sempre começo as lives assim, né? Vamos para mais uma live para falar de um assunto que eu amo falar e amo tratar e trato muito, né? Que é a constipação intestinal. Vou colocar aqui. Constipação intestinal na infância. Gente, essa live, ela vai ser praticamente uma aula, tá? Então, se você puder, pegue um caderno, né? Anota tudo, porque ela vai ser muito boa. Eu, para variar, como eu sempre faço, eu vou entregar tudo. Vou falar tudo que eu faço, vou falar da minha prática clínica, vou falar do que funciona, vou falar do que não funciona, tá? Manda aí aviãozinho para quem vai se beneficiar com essa live de hoje. Vou até aproveitar e já mandar aqui para umas pessoas que eu sei que vão gostar de assistir essa live. E vamos lá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem colocar perguntas, tá, sobre constipação, ou se eu estiver falando de alguma coisa e ficar alguma dúvida, pode colocar a pergunta aqui, que aí eu vou respondendo. Às vezes eu não consigo ler, mas, por exemplo, eu não responder pergunta de novo. Combinado? Oi, Bianca. Então, bora lá. Vamos falar tudo sobre constipação intestinal. Eu falei que essa live ela é tanto para quem é mãe, tanto para quem é nutricionista, quanto para quem é pediatra ou gastropediatra, tá? Gente, eu vou começar falando primeiro o que é constipação intestinal, né? A definição de constipação intestinal. Porque quer ver uma coisa que acontece muito, inclusive que vocês, profissionais da saúde que estão assistindo, tem que tomar cuidado na sua consulta. Você pergunta assim, hábito intestinal do seu filho, mãezinha? Ela fala assim, ele evacua todo dia, ponto. Gente, não adianta, tá? O paciente evacuar todos os dias. Evacuar todos os dias não quer dizer ter saúde intestinal. Então, a gente precisa ver qual que é o padrão dessas fezes e como que é o ato da evacuação dessa criança. E isso tem tudo a ver com o começo da live, que é sobre a definição de constipação intestinal, tá? Então, se a gente for ver a definição, é uma síndrome que consiste na eliminação com esforço de fezes de consistência aumentada ou até mesmo ressecada, sem levar em conta o número de evacuações por dia ou o intervalo entre elas. Por isso que eu tô falando. Tem algumas crianças que fazem cocô todo dia, mas fazem uma bolinha, mas fazem aquelas bolinhas de cabrito, Bristol 1, né? Bem constipado. Então, se a criança, ela faz um cocô muito calibroso, né? Não tem assim, nossa, fulaninho sempre entope o vaso. Nossa, fulaninho tem muito desconforto na hora de fazer cocô, chega a ter dor, às vezes até sangra, sai um pouquinho de sangue no papel higiênico. Primeiro que o papel higiênico não é para utilizar, tá, gente? Mas isso daí é outro babado. Então, assim, isso confere uma constipação intestinal. E muitas vezes a mãe do paciente, ela não tá nem ligada, ela nem sabe que aquele paciente é constipado, tá? Então, vocês já entenderam aí o que é constipação intestinal. E aí a gente tem que dividir, tá? Oba, entrou até uma fisioterapeuta aqui. E aí a gente tem que dividir. Esta constipação, né, essa dificuldade de evacuar, ela é orgânica ou ela é funcional, tá? Orgânica é quando a gente realmente tem algum problema acontecendo ali naquele metabolismo, tá? Então, a gente tem alguma doença, a gente tem, né, Enfim, eu vou falar da orgânica daqui a pouquinho. E a gente tem as constipações funcionais. A constipação funcional, ela corresponde a 90% dos casos de constipação, tá? 90%. Então, é muito mais fácil o teu paciente ter uma constipação funcional do que uma constipação do tipo orgânica, certo? E aí, as doenças funcionais, né, na infância principalmente, elas começaram a ser estudadas porque os estudiosos, eles estavam vendo o seguinte, gente, vamos supor, até falando da constipação mesmo, um paciente é constipado, a gente vai lá, faz ultrassom, faz tomografia, pede exame, pede tudo e não acha nada. O que é isso que está acontecendo nesses pacientes, por exemplo, com dor abdominal? O paciente morre de dor abdominal, colhe um monte de exame, faz tomografia, não tem nada. Então eles começaram a estudar esse eixo cérebro-intestino
e começaram a fazer as definições das doenças funcionais na infância, que é algo que eu amo, que eu, né, falo, dou muita aula, dou aula em pós-graduação sobre isso, enfim, tá? Então, dentro das doenças funcionais, o que a gente tem de doença funcional, tá? Então, a gente tem a constipação funcional, a diarreia funcional, a disquesia, a cólica infantil, a regurgitação, a síndrome dos vômitos cíclicos, a migrânia abdominal, síndrome do intestino irritável, que são as principais afecções gastrointestinais da infância, né? E aí, eu quero falar pra vocês um pouquinho, que é importante pra gente entender lá na frente, como é que a gente evacua, como que funciona, né? Pra que funciona o cólon, na verdade, como é que funciona tudo isso. Então, assim, o cólon, né? Nós temos, na verdade, o cólon ascendente, o colo transverso e o colo descendente, né? Aquela parte do intestino. Eu devia ter pegado aqui os meus negocinhos didáticos, né? Mas como eu não peguei, vamos lá, vocês vão ter que imaginar, tá? Então, a gente tem, né, no cólon, qual são as suas principais funções? É puxar água, tá? Eletrólitos e tudo mais, ali onde que fica a nossa microbiota intestinal, a absorção, a sintetização de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, algumas vitaminas do complexo B também é ali, tá? Mas fiquem na cabeça de vocês que o nosso cólon, ele absorve água, ele puxa água, tá? Então, um parênteses, quanto mais tempo um cocô fica ali nessa região do cólon e esse cólon puxa água, mais duro ele vai ficar, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? Depois que a gente come, então agora vocês podem estar almoçando, vocês vão almoçar depois da live. Na hora que a gente come, acontece uma coisa que chama reflexo gastrocólico, tá? Ou colonocólico. Então, assim, é aquele movimento, aquela peristalse que empurra as fezes para o final do nosso intestino, certo? E é muito interessante, porque nós temos dois esfíncteres, um esfíncter interno e outro esfíncter externo, lá no ânus. O esfíncter interno, a gente não controla. Então, se tiver fezes ali no final do reto, o esfíncter interno ele abre. Mas o esfíncter externo, graças a Deus, ele é controlável, né? A gente que vai falar, agora é a hora ou não. E eu acho muito interessante, né, só para finalizar essa parte assim de anatomia, de funcionamento intestinal, que nós temos vários receptores sensíveis no finalzinho do reto. Então ele consegue perceber se o que tá ali é massa, né, se é fezes, se é gás, se é líquido. E isso, né, leva para o nosso cérebro a informação do tipo, não, é só um pum, posso soltar um pum. Ou então, não, é fezes, não vai soltar porque vai dar ruim, entendeu? Então, é muito interessante isso, né, como que é perfeito tudo isso, tá? E aí, gente, a gente tem alguns fatores que vão controlar esse nosso intestino. Então, o sistema nervoso central é um deles, o sistema nervoso autônomo é outro deles, né? Então, transtornos do comportamento, como criança autista, criança com TDAH, né, depressão, pode alterar o nosso intestino, desordens psicoemocionais, como a ansiedade, o estilo de vida, então a dieta, a ingesta de líquidos ou não, exercício físico ou não, né, enfim, estresse, a nossa microbiota, tudo isso está relacionado com o fato da gente evacuar ou não, tá bom? A gente tem alguns momentos da vida da criança em que ela pode ficar mais constipada, e quem é pediatra aí e nutricionista que atua com pediatra, com a infância, tem que ficar atento. Quais são essas fases da vida que a criança pode apresentar constipação, tá? E aí, como eu vou fazer aqui, né, como minha cabeça é muito de professora, muito didática, eu vou fazer aqui uma linha do tempo, tá? Me responde aí, Kelly, quando é que acontece o primeiro momento, assim, bem comum de constipação? É aquele bebezinho que está em aleitamento materno exclusivo e aí fica 3, 4, 5, 6 dias sem evacuar. Natália, isso confere constipação intestinal? Não, tá? Isso a gente chama de uma pseudoconstipação, tá? Então é algo que é muito comum, e só um parênteses, ser comum não quer dizer que é normal, né? O ideal realmente era a criança evacuar todos os dias. Mas enfim, que é muito comum. Só que essa criança, esse bebezinho de 10 dias de vida, 20 dias de vida, Maitê teve muito isso quando ela tinha mais ou menos uns 25 dias de vida, ela fica 10 não, pelo amor de Deus, ela fica 5 dias sem evacuar,
Mas quando ela evacua, as fezes estão pastosas, não são fezes durinhas, não são fezes, né, realmente de constipação, tá? Aí a gente vai fazer massagem, a gente vai olhar para nossa alimentação, né? A gente vai ver como é que tá a ingesta, se tá ingerindo muito leite, muito glúten, esses alimentos que não são tão bacanas de uma lactante estar ingerindo todos os dias, né? Enfim, e muitas vezes a gente vai dar alguns suplementos, alguns parabióticos ou probióticos para o bebê poder evacuar, mas isso não confere uma constipação, tá? Constipação real, quando é que acontece, Natália? Com 6 meses é muito comum, né? Então, 6 meses o paciente começa a comer comida de verdade, então ele estava ali só no aleitamento materno, ele estava só utilizando a fórmula, começou a comer, começa a constipar. Então, assim, gente, anotem isso daí, prestem atenção, se você não puder anotar. Começou a comer, colocou metade de uma banana amassada na boca da criança, já vai dar água, tá? Já começa a ingestão de água, é muito importante isso. Começou a comer da água, tá? E aí, né, começou a comer, a gente já pode começar com umas coisinhas mais laxativas também, do tipo, água de ameixa, né? Você vai pegar 5 ameixas, de preferência sem caroço, né, daquelas ameixas seca, pretinha, coloca na água, pega 250 ml de água, um copo cheio de água, deixa ele fervendo por 5 minutos, depois você dá aquela aguinha pro bebezinho tomar, tá? Já vai ajudar demais. Num primeiro momento pode até dar um pouco mais de gases, mas depois vai ajudar pra caramba, certo? Outro momento... vocês querem mais dicas para constipação de uma criança de 6 meses? Vou dar mais algumas aqui, quer ver? Um pudim de chia com laranja. Então você vai pegar uma laranja, vai espremer. Meu filho usou várias vezes a água de ameixa, ajuda muito, tá? E se a criança, por acaso, utilizar a fórmula, você pode fazer a fórmula com essa água de ameixa, que também vai ajudar pra caramba, tá? Outra dica que ajuda demais é você pegar a laranja, espremer, colocar chia, tá? Deixa ali na geladeira pra essa chia hidratar. Então vai virar tipo um pudinzinho de chia, tá? Não dê chia pra um bebê de 6 meses sem estar hidratada. Aquela chia, ela seca, gente, pode engasgar, pode broncoaspirar, não recomendo, tá bom? Mas se você fizer dessa maneira, é ótimo. Outra dica maravilhosa, anotem aí, que eu uso não só para bebês, mas para adulto, para a família inteira, é biomassa de banana verde. Inclusive, a gente já tem alguns estudos, inclusive um ótimo estudo da onde eu fiz minha residência, lá da Unesp de Botucatu, né, mostrando que a biomassa de banana verde ajuda e muito na constipação. Então, você vai pegar um cacho de banana, pode ser a banana prata mesmo, não precisa ser aquele verde da cor daquela árvore, não, pode ser aquela banana que mais 2 dias já ia dar pra comer. Coloca na panela de pressão, 10 minutos de pressão, tira da pressão, tira a casca, bate no liquidificador, congela no negocinho de gelo, sabe? Na forminha de gelo, e dá 2 forminhas daquela por dia pra criança. Então, vai fazer ali um estrogonofe, coloca na massa. Vai fazer um omeletezinho, coloca. É maravilhoso, tá bom? Bom, 6 meses. Então, logo no início da vida, faz uma pseudo-constipação muitas vezes. 6 meses pode constipar. 9 meses, quando essa criança para de comer muito amassadinho, começa já a comer os sólidos fundíveis que a gente fala, né, que são os pedacinhos, ela também pode constipar, e aí a gente vai ter que, né, a gente pode abrir mão pode lançar mão de um probiótico, ou da biomassa de banana verde, ou da chia. Quer ver uma coisa outra maravilhosa para constipação? Psyllium, tá? Aquele pozinho, então você coloca ali em cima das frutas, coloca um pouquinho ali junto com arroz, ele não tem muito gosto de nada e ele é maravilhoso, tá bom? 9 meses depois, quando ele começa a comer comida da família, né, 1 ano e pouquinho, ele pode constipar. Perto dos 2 aninhos, quando ele começa a ter a noção do esfíncter, o controle esfincteriano, então ele já consegue falar, mamãe, vai fazer cocô, mas já tá começando, si. Aí eu falo, pode fazer, você tá de fralda, ela faz. Nessa época, a criança costuma constipar novamente, tá? E a gente precisa ficar de olho, porque... Eu já vou dar um spoiler aqui, eu ia falar mais pra frente sobre isso. Porque, gente, o que acontece? Existe um ciclo, tá? Que chama de ciclo dor, retenção, constipação, tá? Então, é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu preparei uma aula mesmo, ó. Então, o paciente passou por alguma transição alimentar, igual eu falei pra vocês, né? Parou de comer papinha, vai comer coisa mais sólida. Ou então... ele tá no treinamento esfincteriano, como eu falei pra vocês, né? Ele começa a
ter a percepção de que tá com vontade de fazer cocô ou não. Ele teve algum medo do banheiro, teve alguma fissura que doeu, ele viajou, não comeu direito, não tomou água na viagem, ele precisou internar, usou antibiótico, ele, né, ficou doentinho, enfim, não quis ir no banheiro da escola. O que acontece? Ele tem uma constipação leve, tá? Dessa constipação leve, na hora que ele vai fazer cocô, porque assim, gente, a criança ela sempre vai querer brincar, ela vai querer pular, ela não vai querer parar pra ir no banheiro fazer cocô, então ela segura. No que ela segura, no que ela faz essa retenção, essas fezes ficam duras. No que essas fezes ficam duras, a gente tem uma piora da evacuação, e aí eu tenho dor e eu fico nesse ciclo. E aí, você, pediatra, você, nutricionista que está atendendo essa criança, é a sua missão, é a sua função tirar esse paciente desse ciclo. Porque os estudos já mostram que quanto mais tempo o paciente fica nesse ciclo de tá doendo, de não fazer cocô, de segurar, maior vai ser o tempo de tratamento para que ele volte à sua função evacuatória normal, entendeu? Então a gente tem que agir rapidinho. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aí eu já vou pro tratamento. Então, só vou voltar só um pouquinho, daqui a pouco eu volto pra isso, tá? Gente, tem uma coisa aqui que é muito importante que eu queria contar pra vocês, que isso é muito da minha percepção de gastropediatra, de pediatra integrativa, que vocês não vão ver em nenhum livro, vocês não vão ver quase ninguém falando, mas que, né, observando aí mais de 2.000 pacientes, eu comecei a perceber um padrão de comportamento, um padrão de eixo cérebro-intestino desses pacientes constipados, tá? Então, pelo olhar da antroposofia, gente, essa parte é muito legal, presta atenção. Pelo olhar da antroposofia, né, nós temos a criança cabeça grande e a criança cabeça pequena. Até tinha colocado aqui uma imagem nessa aula muito interessante sobre isso, ó. Então, o cabeça grande, né? Geralmente são crianças fleumáticas e sanguíneas. E a cabeça pequena são crianças melancólicas e coléricas. Bom, o que isso quer dizer, Natália? Traduz aí, tá? O cabeça grande, ele corre, ele pula, ele é aquele que fala pra caramba, ele, sabe, ele é distraído e ele é muito neurosensorial, ele quer correr muito, ele é muito ativo. O cabeça pequena, que até sou eu, essa testinha pequena, minha cabeça não é muito grande, né, gente? É cabeça pequena. Ele é muito sensível, ele tá sempre prestando atenção em tudo, ele gosta de ler, ele gosta de assistir, ele tem um olho grande, geralmente, né? Então, são crianças que a energia fica muito contida nessa área, tá? E pouca lá embaixo, e pouca no seu sistema digestivo. Então, são crianças que têm uma tendência maior para ser constipada. São aquelas crianças mini adultas, sabe? Então, ela é toda certinha, ela chega lá no seu consultório com o arquinho combinando com a blusinha, combinando com o shortinho, combinando com o sapato, a boneca com a mesma roupa. Quando você vai conversar com a mãe, ela fala, nossa, doutora, ela que escolhe a roupa dela, se eu deixar uma gaveta aberta, ela vai lá e fecha. Ela é muito rígida, assim, ela gosta de almoçar meio-dia, tem que almoçar meio-dia, né? Então, são crianças que têm essas características, que têm uma maior chance de ser constipada. Fala aí pra mim, quem tá na live, se conhece alguma criança mini adulta que é assim, tá? Outra coisa bem comum de crianças constipadas são crianças multitarefas, né? Que nos dias de hoje é assim. Então, a criança faz Kumon, ela faz inglês, ela faz capoeira, ela faz balé, né? Então, ela acaba vivendo essa rotina mesmo de mini adulta, tá? E também, né, a gente tem algumas outras. Eu fui assim. Eu também fui, amiga. Eu fazia piano, fazia não sei o que, eu era super constipada. Mas é interessante, porque minha mãe não sabia que eu era constipada. Nossa, eu lembro que era um sofrimento fazer cocô, gente do céu. Parecia um parto, né? Mas eu não falava com a minha mãe, a bichinha nem sabia, né? Mas enfim. Algumas crianças também que têm pais muito controladores, então aquela mãe muito rígida, aquela mãe, né, que tem que estar tudo perfeito e tal, e controla demais a criança. Muitas vezes ela acaba sendo constipada e a gente tem que trazer para essa mãe ser um pouco mais leve, né, ser um pouco menos controladora e tudo mais. E como eu falei para vocês, né, em relação a essa questão eixo cérebro-intestino, as crianças com autismo, TDAH e T21 têm uma maior
probabilidade de ter desordem gastrointestinais e principalmente a constipação, tá? A constipação, gente, ela é uma das 10 queixas mais frequentes no consultório do pediatra e ela é a terceira queixa mais frequente no consultório do gastro. Então, por isso que eu achei interessante trazer essa live pra vocês, porque é um assunto que acontece demais. E eu já peguei muito paciente no consultório, quero que vocês comecem a ficar atentos e... eu não sou médica, eu sou mãe e tô aqui assistindo. Então, você pode começar a ficar atenta, porque eu pegava crianças assim. Eu vim aqui porque eu quero melhorar a imunidade dela com a suplementação, porque ela tem infecção de urina de repetição. Todo mês ela tem uma infecção, uma entu. Aí eu falava, tá, mas peraí, e esse intestino? Aquela história do começo da live. Não, eu faço cocô todo dia, mas como é que é esse cocô? São 3 bolinhas. Eu faço 3 bolinhas todo dia. Quando chega lá na sexta-feira eu entupo o vaso. Você é constipada. Então, eu preciso melhorar essa constipação para essa infecção urinária de repetição melhorar, entendeu? Outra questão muito frequente que vocês têm que ficar atento, paciente com diarreia. Então, o que acontece? Imagine que aqui tá um tubo, tá? Vou falar dos laxantes daqui a 7 minutos. Imagina você ter um tubo, tá? E aí tem um cocô parado aqui, tem algo que não deixa o que tá vindo passar. O que acontece? Vem um cocô mais mole, tá? Passa aqui, o durão tá aqui parado. Como o esfíncter interno, lembra que eu falei no começo da live? Ele abre quando ele percebe que tem fezes, esse esfíncter já tá aberto. O que acontece? Essa criança suja a fralda ou a calcinha de cocô, tá? Então a gente chama isso de soiling. Então, acontece muito. O pediatra muitas vezes acha que é diarreia, começa a tratar como diarreia, porque ele tá perdendo fezes, ele não tá tendo esse controle do cocô, mas na verdade é uma baita de uma constipação. E muitas vezes a gente vai precisar fazer um raio-x para poder ver. Quer ver? Vou até mostrar aqui para vocês um raio-x de um paciente, gente, de chorar. Olha aqui. Então, isso aqui tudo, gente, branco, é cocô. Olha aqui o tamanho da bacia desse paciente e olha o tamanho desse cocô, tá? É muito grande, né? Imagina para chegar desse tamanho. Então, esse era um paciente que perdia muitas fezes na roupa, na cueca. Então, eu preciso desimpactar, tá? Então, vamos para a parte que vocês mais gostam, que é o tratamento desse paciente, tá? O que a gente vai fazer? Como que você, Natália, trata esses pacientes? Então, primeira coisa, esse paciente chegou para você, tá? Ou você é mãe, teu filho hoje tá super constipado. A primeira coisa que a gente precisa avaliar, tem impactação fecal ou não tem impactação fecal? O que é isso, Natália? Aquele raio-x que eu acabei de mostrar. Tem um cocô paradão lá ou não? Ou até que não tem. Geralmente tem, tá, gente? Então, primeiro de tudo, eu preciso desimpactar. E para isso, eu vou precisar utilizar, na maioria das vezes, um laxante. Natália, mas você que é tão natureba, que é integrativa, vai usar laxante? Vou usar laxante, o laxante tá aí pra isso, tá? Então, primeira coisa, eu preciso desimpactar. Então, dei o laxante, geralmente a gente precisa... Vai depender do paciente. Tem paciente que desimpacta em 7 dias, tem paciente que eu desimpacto, mas depois eu mantenho por praticamente 1 mês até esse intestino, né? Para esse intestino não impactar novamente. Porque qual é um dos maiores erros hoje dos pediatras ou até mesmo gastropediatra na hora de tratar constipação? Ele desimpacta e depois deixa sem nada. O que acontece? Esse paciente ele impacta novamente muito rapidamente, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho das medicações que alguém perguntou aqui, a Maxwell. Nós temos vários tipos de laxantes diferentes, tá? Então a gente tem alguns laxantes que a gente chama de osmótico. Então o que ele faz? Ele puxa a água para dentro do intestino. O PEG, por exemplo, é um desses. A gente tem laxante de motilidade. Então o picosulfato de sódio, que é o Gutalax, que eu gosto bastante porque ele é bem barato, é um desses. A gente tem os amaciadores das fezes, que é o óleo mineral, por exemplo, e o ducosato, tá? E a gente tem os formadores de massa, que é, por exemplo, o Physilium. Então, tem paciente que ele não evacua direito, porque ele não forma o cocô ali direito, come muita pouca fibra, enfim, tá? Bom, então, o tratamento, gente, ele é como se fosse um banco. São 3 pernas e tem mais uma perninha ali, tá? Que a gente tem que olhar. A primeira coisa, como eu falei, é
desimpactar. E aí a gente vai precisar, na maioria das vezes, usar o laxante. Só que é muito importante eu saber qual laxante que é melhor para esse paciente. Então, presta atenção. Se eu tenho um paciente que ele segura o cocô, a mãe fala assim pra mim, Nath, o cocô dele não é duro quando sai. Só que às vezes ele fica 5 dias sem fazer, porque ele fica segurando, e aí vai ficando duro, né? Para esse paciente, eu preciso de um laxante estimulante, porque ele sente vontade para fazer cocô, ele sabe que ele tem que fazer cocô, só que ele segura. Então não adianta eu dar só um laxante que vai puxar água para esse cocô, porque ele vai segurar. Então nesse paciente eu dou, por exemplo, um Gutalax, que aí ele não consegue segurar e ele acaba fazendo e a gente desimpacta, tá? Já outro tipo de paciente, né, que por exemplo, o negócio é que o cocô fica muito duro mesmo, aí eu já preciso usar o PEG, tá? Meu filho ficou 8 dias sem evacuar, sofri muito com ele, fiz um raio-x, mostrou direitinho. De um lado muito cocô e de outro lado cheio de gás. Ai, que bom, Bárbara. Menina, é sufoco, viu? Constipação não é fácil não, né? E a questão é que muitas vezes acaba se perpetuando essa condição, né? Segundo base do tratamento aqui, a alimentação e mudança dessa microbiota, né? E aí eu vou precisar modificar essa alimentação, vou precisar, vamos entrar com fibra, tem paciente que eu preciso tirar o leite, tem paciente que eu preciso tirar o trigo, tá? Existem crianças que usam os dois, tá, Catarina? Muitas vezes eu preciso usar os dois, muitas vezes, porque só um não adianta. Eu junto os dois é maravilhoso, tá bom? Bom, desimpactei, mudei a dieta, mudei estilo de vida, percebi algum alimento que pode estar causando essa constipação, os dois principais, leite e glúten, tá? Venho com a modificação educacional e comportamental que eu vou ensinar pra vocês, certo? E o quarto item que eu falei que, né, na verdade ele é procurar formas de relaxar. Gente, a gente só consegue evacuar quando a gente está relaxado. Você não consegue evacuar, né, tendo que correr de um leão, no estresse, com cortisol lá em cima. Então, precisa desse relaxamento, tá? Porque a constipação é mais comum em meninas do que meninos, ou é só impressão? Muito bom. Não, é mais comum em meninas, sim. E um dos motivos é essa questão do eixo cérebro-intestino, porque aí entra um pouco de questão hormonal e tudo mais, mas nós, mulheres, né, a gente tem essa parte emocional um pouco mais aflorada do que os homens, e isso pode contribuir para a constipação, tá? E aí depois da fase infantil, quando vira adulto, né, tem toda a questão hormonal. Então, alguns hormônios, por exemplo, ali da TPM, deixam mais constipadas, os hormônios da gestação também constipam, né, e tudo isso, tá? Bom, aí eu quero falar pra vocês, então, o que eu faço afinal, né? Então, primeiro de tudo, pra você que é médico, pra você que é nutricionista, que tá nessa live, pra você que é mãe, pra que você entenda, a primeira coisa é explicar, tá? Então, olha pro seu paciente e perceba, né? É uma constipação orgânica? Desde que nasceu é constipado, tem que fazer lavagens intestinais múltiplas, já teve quase que operar essa constipação, né? Enfim, tem alguma má formação. Aí eu vou pensar em alguma coisa orgânica, né? Aí eu vou ter que investigar, vou ter que fazer exames mais aprofundados. Mas como eu falei pra vocês, isso é 5%. 95% é funcional, tá? Então você precisa, como pediatra, como nutricionista, explicar pra mãe tudo isso que eu falei agora, né? Tem que desimpactar. Muitas vezes é um caso grave, só que ninguém desimpactou da forma correta, ninguém tratou da forma correta. Eu pego muito paciente que chega pra mim tomando 2 ml de lactulona com uma constipação horrorosa. Não vai adiantar, não vai desimpactar, tá bom? Bom, explicou, falou do ciclo da dor, retenção, constipação, né? Explica os sinais de alarme, quais são os sinais de alarme, tal. Acalmei essa família, vou precisar de alguns exames laboratoriais. Então, eu preciso avaliar esse metabolismo, tá? Como que tá a tireoide? Muito comum, tireoide bagunçada, intestino bagunçado e o contrário também, intestino bagunçado, tireoide bagunçado. Como que tá esse magnésio? Eu tenho pegado muitos pacientes, magnésio 1.5, 1.6, 1.7. Para acontecer o relaxamento do intestino, o magnésio entra. O cálcio contrai, o magnésio relaxa. Então, eu preciso de um magnésio adequado. E mesmo quando esse magnésio está adequado, na suplementação eu vou entrar, tá? Como que tá o cálcio, né? Eu preciso avaliar também essas fezes, tá? Mas que a gente não pede no primeiro momento, porque fezes Bristol 1 nem adianta pedir, pede depois, tá bom?
E aí eu vou desimpactar. Então, os medicamentos que eu mais uso para desimpactar é o PEG e o Gutalax, tá bom? O paciente retornou, eu vou fazer um retorno curto, né? 15 dias, 3 semanas. Ele voltou, eu vou querer saber. E aí, conseguiu desimpactar? Tá fazendo cocô todo dia? Ah, não, agora eu tô. Veio com os exames, a gente vai suplementar de maneira adequada. Vitamina A é muito importante pro intestino. Vitamina D é muito importante pro intestino. Ômega 3, probiótico, enfim, tá? O probiótico eu nem entro no começo, tá, gente? Porque eu prefiro entrar com ele depois. Esse paciente voltou, está evacuando todos os dias. O que a gente vai fazer agora? A gente vai suplementar de maneira adequada. A gente vai desmamar o PEG, ou seja, a gente vai tirar o PEG. E aí, o que a gente pode entrar, tá? Quais são as estratégias pra gente tirar o PEG e o Gutalax e deixar só a suplementação junto com a alimentação, junto com hábitos saudáveis? A gente pode usar pré-bióticos, probióticos, parabióticos, biomassa de banana verde. Quer ver algo que ajuda muito? O 5-HTP, tá? Que é um aminoácido que é maravilhoso pro intestino, porque ele aumenta a serotonina intestinal. O que a serotonina traz? Bem-estar, né? Tranquilidade. A pessoa começa a evacuar lindamente, tá? E aí tem algumas outras estratégias integrativas, como, por exemplo, um pool de magnésio citrato, tá? Homeopatia também ajuda bastante, muitas vezes eu coloco homeopatia também, tá? O PEG você costuma usar só 15 dias, aí a gente vai ver, tá, Gigli? Eu oriento a mãe observar como é que estão essas fezes. Então, tipo assim, tem paciente que eu já desimpactei em 5 dias. Gente, teve um paciente que me marcou muito, que era um menininho que segurava e fazia cocô super duro, aí acabava sujando a cuequinha, um transtorno danado e tudo mais, enfim. Quem me encaminhou esse menino, olha que interessante, foi o psicólogo, porque esse menino começou a apresentar constipação quando os pais foram se separar, tá? 2 anos e meio, 3 anos, estava no momento do desfraude e tudo mais. Gente, em 10 dias eu desimpactei esse menino. A gente entrou com probiótico, com a biomassa, com magnésio citrato. Esse menino passou a evacuar lindamente. E o pior é que eu tirei um paciente do psicólogo. Mas o que eu tô querendo dizer? Ele ficou 1 ano no psicólogo, todo mundo achando que ele tava fazendo isso pra chamar a atenção do pai e da mãe, né? Mas não, era puramente fisiológico. Ele precisava de alguém que tratasse corretamente o intestino dele, porque o que eles estavam fazendo e a dose que estava fazendo não estava adiantando nada. Então foi um caso bem interessante, tá? A gente pode também manipular algumas fibras, né? Como o Fibergum, o Fibrex, Fos, Inulina. Então vai depender um pouco de cada caso. O que eu não recomendo, tá? Chegou o paciente super constipado, tem 5 dias que ele não evacua. Aí você vai lá e faz um sachê de fibra. Gente, esse paciente vai distender, vai ter gases, vai ter dor. Porque tem um cocô durão parado aqui, você tá dando fibra. A fibra faz o quê? As bactérias começam a utilizar essas fibras pré-biótico, né, como alimento. Você começa a ter fermentação, produção de gases. Você vai ter muita distensão, você vai ter muita dor. É igual a lactulona, que a colega perguntou aqui, tá? Então, a lactulona, num paciente muito constipado, eu não gosto, tá? Eu acho terrível. Falando em desfraldar, qual seria a idade mais indicada para iniciar? Então, quem vai dar os sinais é a criança, tá? Geralmente, com 1 ano e 9, 1 ano e 10, 2 aninhos, ela já começa a ter essa consciência. Opa, quero fazer xixi. Opa, quero fazer cocô, tá? E aí você vai, né? Quer usar o piniquinho, quer fazer no vaso igual a mamãe. E vai levando essa criança, mas sem forçar nada, tá? Até uma coisa muito importante que eu falo sempre. Não desfralda uma criança constipada. Corrige primeiro a constipação, trata essa constipação para depois se desfraldar. Senão você vai fazer uma meleca irreversível e aí vem trauma, vem questão emocional, aí vai ser muito mais difícil, tá? Para iniciar, então, a criança constipada, começar com PEG. Aí só é aquilo que eu falei, Jamília, não sei se você estava no começo. Depende só do seguinte. É uma criança que tem umas fezes muito endurecidas e não consegue fazer porque o cocô tá duro, ou é uma criança que não tem o cocô tão duro, mas ela segura até não aguentar mais. Se for a criança que tem um cocô muito duro, o PEG vai muito bem, porque ele é um amaciador de fezes, tá? Na verdade, ele é um laxante osmótico que vai puxar água para dentro do cólon e vai deixar essas fezes mais macias, certo? Se for um paciente
que segura, aí a gente vai ter que usar o Gutalax, que é o picosulfato de sódio, tá? Então, amiga, nossa, gente, eu quero ter um ciricutico, paciente que, tá usando PEG há 3 anos, há 2 anos. Amiga, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa, igual eu falei, dá pra gente usar probiótico, dá pra gente usar paraprobiótico, dá pra gente usar o magnésio é fantástico, maravilhoso, magnésio citrato. Você pode fazer um pool de magnésio glicina com magnésio citrato, com magnésio inositol, porque o magnésio inositol é o que relaxa, né? Perfeito, funciona super bem. E você pode fazer um pool de probiótico com um pouquinho de FOS, depois que eu já desempactei, tá? E mudar a alimentação. Eu até trouxe aqui, mas acabei não falando, mas a gente ainda tem um tempinho, sobre alguns alimentos que a gente chama de mecanismos hedônicos dos alimentos, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, o que é esse mecanismo hedônico? É a capacidade de alguns alimentos de liberar dopamina ou derivados do ópio no nosso cérebro, levando a prazer a ingerir esse alimento. Então, algumas regiões do cérebro ficam ativadas quando a gente come esses alimentos. E aí eu falo aqui um pouco o que é opiócios, né? Agora, ó, quais são esses alimentos? Então, a gente tem esse artigo aqui falando, né, do leite como liberador de opiócios, né? Então, tem uma fração do leite que chama beta-caseomorfina 7, tá? Que quando a gente ingere, ela traz um efeito biológico no nosso cérebro, como se a gente tivesse, ó, olha aqui, qual que é um ópio natural? Heroína, tá? Morfina, codeína, né? Pois é. Aqui um outro artigo, né, mostrando inclusive essa beta-caseomorfina em pacientes autistas, que é maior, por isso que a gente fala tanto sobre não utilizar leite em pacientes autistas, né? E aqui a solução que a indústria trouxe, que é o leite A2A2, que seria um leite geneticamente modificado, que não tem essa fração proteica da beta-caseomorfina 7, né? Na verdade, a caseomorfina na posição 7, seria um leite mais leve, tá? E o glúten também faz isso, tá? Então, são alimentos que no paciente constipado a gente tem que considerar tirar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Magnésio para criança, 1 ano, dá para usar quanto? Aí depende do exame, depende da alimentação, né? Mas, eu não vou lembrar de cor, mas assim, ó, geralmente 1 ano a gente usa uns 80 miligramas de magnésio. Ó, já tava aqui na página. Então, ó, 80 miligramas, tá? De 1 a 3 anos é a RDA, e 4 a 8 anos, 130 miligramas. Aí a gente pode fazer esse pool. Pool de magnésio para crianças de 6 anos, faz todo dia mais bolinha. Pode fazer, tá? Aí você só tem que ver o quanto que você vai usar de cada um. Além do magnésio citrato, magnésio inositol, o 5-HTP, Joyce, tá? Que é um aminoácido que funciona super bem. E também o magnésio glicina. Acho que foi o magnésio glicina. Gente, quem entrou aqui? Hope Barretos. Será que é quem eu tô pensando? Tô falando de constipação. Eu acho que o glúten é a pior causa de constipação. Tirando ele, melhora muito, tá bom? Gente, mais dúvidas? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tem algumas questõezinhas importantes aqui pra falar também em relação ao uso de laxante, gente, que é o seguinte. O laxante, ele demora, geralmente, de 6 a 8 horas para funcionar. Então, você tem que entender a rotina do paciente para saber a melhor hora de indicar esse laxante, tá? Então, por exemplo, se é um paciente que vai na escola de manhã e ele volta depois do almoço, tá? Se você der o remédio, o laxante à noite, antes dele dormir, provavelmente esse laxante vai fazer efeito na hora que ele estiver na escola. E ele vai ser uma meleca. Imagina, ele tem que fazer cocô na escola, no meio da aula, no meio da prova, vem aquela vontade, tá? Então, eu preciso saber direitinho a rotina do paciente para saber que horas que eu vou dar o laxante. Eu sempre indico começar o tratamento de constipação na sexta-feira, porque aí você vai ter sexta, sábado e domingo para entender o funcionamento do intestino daquele paciente, tá? Isso aí é bem interessante. Outra coisa, não fica fracionando dose de laxante. Então, você quer dar o PEG. Você vai utilizar 10 gramas de PEG. Vou dar 3 vezes ao dia. Não faça isso, porque o PEG, ele tem que chegar ali no intestino de uma vez só, para fazer essa função osmótica de uma vez só.
Se você fraciona, não tem essa carga osmótica num momento só, entendeu? Qual probiótico eu poderia entrar? Gabi, a gente pode usar alguns de farmácia, tá? Então, eu gosto, por exemplo, do Simbioflora, porque ele tem pré-biótico e ele tem probiótico, então ajuda bastante. Eu gosto de manipular que aí a gente pode colocar na manipulação o probiótico com FOS. E eu ainda posso colocar um pouquinho de glutamina, por exemplo, se eu quiser, tá? Ou eu posso colocar alguma daquelas fibras. Eu gosto muito também do Probiatop. Probiótico tem vários, amiga. Eu gosto muito do PB8, tá? Que é um probiótico importado, até um pouquinho mais difícil da gente achar. Então, tem vários, vai depender, né, de alguns fatores aí, tá bom? Gente, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Aqui, ó. Erros cometidos pelos pais e pelos pediatras, pra gente finalizar a nossa live, tá? Principais erros cometidos pelos pediatras na hora de tratar a constipação. Não desimpactar, tá? Remover a impactação, mas não prescrever um laxante para manutenção, para esse intestino continuar funcionando bem, porque se você só desimpacta e não faz mais nada, vai impactar de novo. Dose baixa de laxante, tá? Ou laxante errado, igual eu falei. Às vezes um paciente muito constipado vem lá com uma lactulona 2 ml. Mesma coisa que nada. Lactulona 2 ml eu faço para um bebê de 6 meses que tá muito constipado, por exemplo, tá? Vou falar da glutamina. Ou dividir a dose do laxante, pode acontecer também. Ou interromper precocemente o uso do laxante. Então, tem que ter o intestino já funcionando para tirar o laxante e começar com essas outras estratégias que eu falei para vocês, tá? E quais são os erros cometidos pelos pais? Muito frequente. Não dá o medicamento adequadamente. Então, tipo assim, o pai chega lá na consulta desesperado porque tem 5 dias que não evacua. Aí eu falo que é pra dar, que tem que desimpactar. Ele dá 6 dias, desimpactou, o menino tá lindo, fazendo cocô todo dia, todo mundo feliz. Aí ela vai, viaja fim de semana, não leva, esquece de dar. O que acontece? Volta tudo pra trás, ela fica desesperada, já acha que o tratamento não funcionou, que você já não é uma boa pediatra. Mas é porque tem que dar certinho, tá? Não insistir para que a criança vá no toalete. Então, a criança, quando ela tá com vontade de fazer cocô, ela começa a fazer tipo uma dancinha do constipado. Você vê que ela tá lá, ó, fazendo assim, tipo, tentando puxar o cocô pra dentro de novo. Ela às vezes se esconde. São crianças que às vezes abaixam um pouquinho. Já sabe que a criança quer fazer cocô? Vamos incentivar essa criança a fazer o cocô. Vamos levar pro piniquinho, vamos levar pro troninho, vamos levar pro vaso, tá? Não deixar passar o time de fazer esse cocô pra não entrar naquele ciclo, certo? Não retornar no gasto pediátrico. Então, às vezes, o pai passa em consulta e some, não volta pra gente poder dar o segmento no tratamento e descontinuar o uso das medicações, tá? Isso acontece bastante, são os principais erros dos pais. Jéssica, a glutamina, muitas poucas vezes ela pode... Glutamina, gente, eu não sou uma pessoa que usa probiótico em todo mundo e nem glutamina em todo mundo, tá? Uso até pouco, poderia estar usando mais. Eu gosto de usar a glutamina quando eu já tenho o intestino modulado, quando já tá tudo funcionando, já tá tudo certo, tá? Aí sim vai valer a pena usar a glutamina, tá? Agora sim, chegou esse paciente 7 dias sem evacuar, vou dar glutamina, não vai adiantar nada, pode até dar distensão, como eu falei, tá bom? Glutamina em pacientes autistas, a gente também não usa, tá? Porque dependendo da dose, a gente dá uma dose um pouquinho mais alta, geralmente acima de 5 gramas. Essa glutamina ultrapassa a barreira hematoencefálica do ferro e é transformada em glutamato. O glutamato, ele é excitatório. Então, esse paciente autista, ele vai ficar muito mais agitado com o uso da glutamina. Então, quando o paciente tem alguma questão de neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, eu não uso, certo? Gente, é isso, tá? Que eu vim passar pra vocês sobre constipação. Eu dei uma aula mesmo, né? Amo dar aula. Uma pessoa professora que és, né? E trouxe coisas que vocês não vão achar realmente em nenhum livro, em nenhum artigo, que é muito dessa prática clínica minha. Eu entreguei o ouro pra vocês, né, gente? E
essa parte também comportamental, né, de relaxar, modular nervo vago, que eu falei muito pouco, mas também é muito importante. É mais de prática clínica mesmo, tá bom? Então, um beijo pra vocês, bom final de semana e até a nossa próxima live. Até!